21. Hoje nós vamos pregar do título Um Lugar Chamado Céu. E nós vamos ler aqui do 21 até o início do capítulo 22. Então, como o texto é longo, à medida que eu for lendo, nós vamos explicando o texto para a igreja e fica de fácil entendimento, né? Para que a gente não se prolongue tanto na leitura. Amém? Amém. Muito bem. Esse tema, irmãos, é de grande necessidade para a igreja atual. É o resumo que nós vemos no livro de Apocalipse, que muitos pastores, e até sinceros, eles não gostam de pregar, e tem alguns temas que são difíceis, porque existem várias interpretações da escatologia, do que vai acontecer no fim dos tempos, de que o mundo está se encaminhando para isso. Mas uma coisa nós sabemos, de que o tema que nós vamos falar hoje é de comum a toda a igreja cristã, a todo o povo que é chamado, que crê em Jesus como Filho de Deus, como Salvador de suas vidas. E antes de nós entrarmos aqui nas visões de João, é bom a gente lembrar do resumo dos capítulos 18, 19 e 20, que fala da ascensão do mal, fala da grande Babilônia, fala das bestas que vão emergir do mar, o falso profeta e o anticristo. Fala da vitória da igreja, do romper nos céus, da volta do Senhor Jesus, de que Ele vai triunfar, de que Ele vai subjugar todos os seus inimigos, e pelo sopro da sua boca, o anticristo e seu exército será dizimado. E nós chegamos no capítulo 21, exatamente em 7 visões que Deus dá para João de como será o céu, do que é o céu, como é que nós entendemos esse lugar que vai ser a nossa nova morada, esse lugar que está preparado, esse lugar que foi profetizado pelos profetas e por fim pelo Senhor Jesus, que nós estaríamos um dia, porque todos nós estamos nos encaminhando para o dia do juízo final, o dia em que todos nós compareceremos diante de Deus e seremos julgados pelas nossas obras. E a igreja já está absolvida nesse julgamento, se de fato ela crê em Jesus. E existe um lugar que a Bíblia fala onde nós moraremos, onde será a nossa habitação, que ele começa, e eu quero dizer que é a primeira visão de João, é um lugar para onde iremos passar a eternidade, que está escrita no versículo 1, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, João está repetindo aqui, é uma visão que ele tem, que está baseada no livro de Isaías, capítulo 65, cerca de 600 anos antes de Cristo. E eu quero ler para vocês Isaías 65. Diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio,
Pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Vai ser um novo lugar. João vê e entende, ele usa a mesma visão que Isaías também recebeu de Deus para dizer que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Tudo que está criado aqui será refeito, será renovado. É o que está baseado na carta de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10 ao 13, que eu quero ler para você também, que diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. E também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Todas as obras que você vê na terra, o Cristo Redentor, a estátua da liberdade, a estátua da Havan aqui, do Luciano Hang, o mais alto edifício em Dubai, a esplanada dos ministérios, New York Times, o Empire State, o maior prédio ali de Nova York, tudo isso vai ser desfeito. É o que Pedro está falando, toda a criação ela vai ser destruída. Os céus, como você vê, Pedro está dizendo, você vai olhar para o céu e haverá fogo se abrasando, destruindo. Quando ele diz, os elementos se desfarão abrasados. E ele continua, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, a igreja, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, é o que Pedro diz. E a primeira visão de João está dizendo para nós que esse mundo e tudo que há nele é passageiro, vai passar. E nós estamos prometidos, está guardado para nós uma nova morada, uma nova criação, é um restart, é um remake, no termo inglês da palavra, vai ser refeito. Vai ser glorioso. Você crê nisso? Amém. A segunda visão que Deus dá para João está no versículo 2 ao versículo 4. Em que consiste essa visão? Por que Deus mostra isso para João? Vamos ler? Versículo 2 aí de Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa visão, essa segunda visão de João consiste em Deus mostrando para João, que é a revelação para nós, que nesse dia todos estarão juntos. A igreja do Antigo e do Novo Testamento agora serão uma. Os heróis da fé da antiguidade, os crentes, os judeus que creram em Deus, os gentios que foram salvos também por Cristo, no Novo Testamento,
agora estarão reunidos com a igreja de todas as gerações. Glória a Deus. Todos os povos que creram em Jesus agora, nesse dia, estarão juntos. E não só isso, ele diz que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Deus habitará nesse novo lugar. Deus agora, não só todos nós, a igreja de todos os tempos estará junta, mas o próprio Deus estará no nosso meio. É a comunhão eterna com Deus. Nós comungaremos com Deus. Nós participaremos de uma comunhão íntima e profunda com o próprio Deus. Ele estará conosco no céu, nesse novo lugar, nessa nova criação preparada para os que perseverarem. E ele diz também que ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Se ele fala que ele vai limpar lágrimas, é porque nós choraremos aqui. Mas é uma promessa para nós, ele dizendo que já não haverá mais morte, já não haverá mais luto, já não haverá mais hospitais. Você não vai achar mais leitos de UTI, de unidade de tratamento intensiva, porque não existirá mais. Já não haverá mais clínicas pediátricas ou psicológicas ou de psicanálise, porque a medicina chegará ao seu esgotamento, ao seu fim. Não haverá mais dor, não haverá mais medo de injeção, não haverá mais doença, mais enfermidade, não haverão mais cemitérios, não haverá mais a profissão do coveiro, nem a venda de caixões, nem tampouco a comercialização de serviços póstumos, porque não haverá mais morte. É uma esperança para mim e para você, de que hoje choramos e padecemos, mas Ele se compromete e promete a enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, lamento, porque as primeiras coisas se passaram. É a visão, a segunda visão que João diz aqui para nós. A terceira visão está do versículo 5 ao versículo 6, que ele diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O início do versículo 6 aí: diz-me ainda, tudo está feito. O que quer dizer essa visão, essa terceira visão? É de que tudo está preparado já aconteceu, não vai acontecer. Deus já determinou esse fim para nós. É uma esperança certa que você pode ter, que tudo isso já foi garantido e consumado pelo Senhor Jesus na cruz. Talvez você esteja angustiado ou ansioso porque não sabe a perspectiva da sua aposentadoria ou do financiamento que você se propôs a pagar. Talvez você não sabe os caminhos que o teu filho vai trilhar na vida, ou as dores que ele vai passar, ou o futuro que nós vamos passar aqui nesse período antes da morte, se vamos sofrer ou não. Mas o que João está dizendo aqui no versículo 5 e início do versículo 6 é que tudo isso já está feito. O céu já está garantido para mim e para você. Você pode ter certeza, porque é o Senhor quem está garantido. Cada geração de crentes que passou, essa geração, as outras gerações e as gerações que vão vir, que virão, elas podem confiar, porque Deus é fiel. E nós alcançaremos esse lugar.
de gozo e de alegria. É promessa de Deus e Deus não falha nas suas promessas. A quarta visão é no final do versículo 6 e versículo 7, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa promessa é para quem tem sede de Deus, é para quem nesse curto período de existência serviu a Deus, ouviu a voz do Senhor, ouviu o clamor do Evangelho, sentiu sede da justiça e da misericórdia de Deus, creu no seu coração e recebeu a palavra de salvação em Cristo Jesus, que é salvação para todos os homens. Sede de Deus, só os que têm sede de Deus vão herdar essas promessas. É um convite que está aberto, é um convite poderoso de Deus que está aberto. Deus está nos convidando a participar dessa felicidade. É uma promessa linda, é um convite irrecusável que muitos têm se negado, muitos têm negligenciado. São poucos os que permanecem no caminho, são poucos os que adentram pela porta estreita, são poucos os que têm sede e fome de receber. É o que o Senhor também me ensinou. Aquele que tem sede e bebe de mim jamais terá sede, e aquele que tem fome jamais terá fome. Confie nessas promessas, receba nessa noite mais uma vez o convite de Deus. Diga para si mesmo: Senhor, eu tenho sede, Senhor, eu quero participar dessas promessas, Senhor, eu faço questão de entrar no teu gozo eterno, eu quero ter essa felicidade eterna. Amém, meus irmãos? É o que ele diz aqui: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É a visão que Deus diz que Ele também será o nosso Deus, e nós seremos dele. É uma fusão no sentido de comunhão, de que estaremos tão próximos de Deus, que nesse tempo, nesse momento da história, nada vai superar as memórias que passamos aqui. Uma coisa que nós entendemos é que quando partirmos para a eternidade, Deus vai preservar as nossas memórias. Todas as nossas dores, nós lembraremos o que passamos aqui. Mas o céu será tão glorioso, esse lugar, essa nova criação, será tão bela, que ela vai superar qualquer memória ruim que você teve aqui. Você vai se lembrar de parentes seus que não se salvaram. Você vai se lembrar de entes queridos que morreram e não herdaram essas promessas, porque não tiveram sede do verdadeiro Deus, mas seguiram falsos profetas e falsos deuses. Mas você não vai se entristecer, porque na presença de Deus toda satisfação é plena, vai superar qualquer memória ruim. É impossível na presença dele você sentir tristeza. Vai ser um impacto estrondoso. O seu emocional nunca mais vai sentir tristeza, fadiga, culpa. Acabou. Deus vai preservar a memória, mas você não vai se entristecer, porque você vai habitar com a fonte inesgotável de alegria, de felicidade. Amém, meus irmãos? Amém.
a quinta visão, ele diz aí as advertências às classes de pessoas, que ele começa falando no versículo 8, ele diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, e a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus dá uma visão para João, visão das promessas, da felicidade eterna, mas dá uma visão também das advertências, há um aviso. Ele faz uma comparação aqui dizendo que isso é a segunda morte, porque a primeira morte é a morte que todos nós passaremos, mas a segunda morte, ela está destinada aos ímpios, a todas essas classes de pessoas aqui. Significa essa segunda morte uma separação total de Deus, não significa uma extinção. Não quer dizer que as pessoas que não vão herdar, elas vão deixar de existir, elas vão continuar existindo eternamente, mas totalmente separadas de Deus. E isso é terrível. Isso é terrível, isso é muito triste. E quem são essas pessoas que João vê aqui na quinta visão? Ele diz, ele tem uma lista, né? São 8 tipos de pessoas, 8 tipos de pessoas, que ele diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos que se acovardaram, aos tímidos, aos que ficaram com vergonha de Jesus, aqueles que Jesus diz, aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles naquele grande dia. Aos que receberam o convite do Evangelho, mas se acovardaram, aqueles que até participaram de uma igreja, mas não perseveraram, aqueles que até participaram dos sacramentos, da Santa Ceia, até se batizaram, mas se acovardaram, não gastaram a sua vida para o reino de Deus, seguiram, desistiram, viraram as costas para o Senhor e foram viver as suas vidas. Os covardes não herdarão essas promessas. Aos incrédulos, toda a categoria de ateus, toda a categoria daqueles que negaram a imagem de Deus, corromperam a criação, mudaram a glória de Deus, como está escrito lá em Romanos capítulo 1. Todos que endureceram os seus corações ao ouvirem a palavra de Deus, também não herdarão os céus, essas felicidades. Aos abomináveis, pessoas que estão em profunda pecados sexuais terríveis, né? Que para Deus é abominável. Os assassinos, pessoas que deliberadamente chamam para si mesmo maldade, para tirar a vida da outra pessoa, para pessoas que zombam, criminosos que fazem isso com crueldade, que matam, tiram a vida descartando como se não valesse nada. Eles dão risada quando tiram a vida das pessoas, ameaçando com armas, mesmo de seus inimigos de outras facções. Matam pai de famílias, pessoas trabalhadoras, são latrocidas, são homicidas. E todas essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Aos impuros, são todas as pessoas que cometem fornicação, impureza, que não obedecem a pureza sexual nos seus corpos, que não buscaram a santidade de Deus, mas inflamaram a si mesmo com corrupções sexuais, impurezas sexuais, que estarão de fora. Aos feiticeiros, todas as pessoas que buscaram o ocultismo, todas as pessoas que buscaram saber dos astros,
da astrologia, das estrelas, dos signos, do budismo. Todas as pessoas que buscaram as religiões de matriz africanas, a Iemanjá, a Buda, a lista é gigantesca. Todos que praticam o ocultismo estarão fora do reino de Deus. É o que a visão diz para nós. Aos idólatras, todos aqueles que, mesmo se dizendo cristãos, adoraram imagens de escultura, se curvaram diante de estátuas de gesso, fizeram da imagem de santos ou dos próprios apóstolos ou de Maria, da mãe do nosso Senhor, acima de Cristo Jesus. Todos os idólatras, religiões pagãs que praticam a idolatria, não herdarão o reino dos céus. E ele continua dizendo: e a todos os mentirosos, todas as pessoas que mentiram, que elas têm a prática, ela é gente que você sabe, você conhece ela como mentirosa. Tudo que a pessoa fala é mentira, ou que ela fala, às vezes tem um pedaço de verdade, mas o maior é mentira. Há pessoas que vivem nessa prática, mas a Bíblia diz que o pai da mentira é o próprio diabo. Essas pessoas não podem ser filhos de Deus se vivem na prática da mentira. É a última categoria que ele diz aí. E diz no final do versículo: a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu quero deixar claro aqui que pessoas que morreram assim, elas não vão herdar o céu. Mas pessoas que fizeram essas coisas e se arrependeram a tempo, pessoas que praticaram tais pecados, mas se converteram dos seus maus caminhos, e muitos de nós também já fomos assim, o Senhor então tem reservado essa felicidade. Mas os que permanecerem, os que forem infiéis, ao contrário dos que forem fiéis até o final, a Bíblia diz que o destino deles é um lago que arde com fogo e enxofre, e que não se apaga. Essa é a quinta visão que João vê. A sexta visão, meus irmãos, ela vai do versículo 9 até o final aí do 26, é a mais longa, né? Eu quero tentar passar rápido aqui, porque é a visão da Nova Jerusalém. É a visão que nós entendemos como igreja reformada, que é uma visão simbólica que Deus dá para João. Tudo que você vê em Apocalipse, existe uma dificuldade muito grande de colocar como coisas literais. Aquilo que pode ser literal, que nós lemos na Bíblia, que não é espiritual, nós temos a tendência a literalizar. Mas aquilo que é simbólico, que todos os grandes estudiosos concordam, que Apocalipse está cheio de simbologia, então nós interpretamos dessa forma, o que não é um problema. Se você interpretar literal, se você ler esse trecho aqui, do versículo 9 em diante, do capítulo 21, se você entender literalmente, não é um grande problema, porque tudo isso está remetendo ao significado que eu quero dizer para vocês aqui, que é a visão da igreja glorificada. É a igreja de Cristo descendo, é o número total de crentes, que ele diz assim, versículo 9: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade de Jerusalém, que descia
do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É Deus mostrando para João que essa cidade que desce, que é a Nova Jerusalém, ela é belíssima, ela tem um fulgor e um brilho de jaspe que ofusca as vistas. A igreja está em toda a sua plenitude de sua glória agora. Toda a igreja do Senhor de todos os tempos haverá uma beleza inigualável. É um povo que agora se distingue como pedras da antiguidade, pedras que eram adornadas em suas construções, assim como a pedra de jaspe que ele menciona aqui. São pedras que você pode pesquisar na internet hoje, você vai ver que elas têm um valor altíssimo, e elas também são belíssimas. João está dizendo aqui na sua visão de que a igreja será belíssima, o brilho dela será do fulgor da glória de Deus, vai resplandecer a glória do nosso Deus. É uma igreja também composta dos fiéis do Antigo Testamento, também composta pela pregação dos apóstolos. É uma visão que Deus dá para ele, mais uma vez aqui, de que a igreja completa é toda a totalidade de crentes no tempo, na história, em todas as gerações. Do versículo 15 ao 17, ele dá detalhes das dimensões. Quando ele fala, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 covados, medida de homem, isto é, de anjo. Ele está comparando como quando Deus criou Adão, e superior até quando Deus criou os homens, quando Deus dá as medidas exatas, dá o número de portas, o número de colunas, e até aqui o número de 144 covados. João, nós entendemos aqui que Deus está mostrando para ele que a igreja será perfeita. A igreja de hoje, ela é imperfeita. Nesse dia aqui ela será perfeita, ela será completa. É por isso que ela tem as dimensões de um cubo. O que é um cubo? São lados iguais, né? É perfeição. Nesse dia, eu e você seremos perfeitos, semelhante àquele que é perfeito. Hoje nós somos imperfeitos. Nesse dia, a igreja será perfeita, com as dimensões exatas. Amém, meus queridos? Não só perfeita, mas nós também seremos uma igreja pura. Versículo 18, ele diz aí, a igreja da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. A igreja não terá mais pecado, nós seremos puros, nós não teremos mais a condição de pecadores, a influência do pecado não mais nos acusará ou nos aliciará, nós não pecaremos mais, mas seremos uma igreja santa, pura, perfeita. No versículo 19 ao 21, ele diz que a igreja não vai ser só completa, bela,
e também não só pura, mas ele diz que a igreja vai ser valiosa. Olha o que diz o versículo 19 ao 21. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Ele continua falando, usando com pedras, joias. E ele diz: o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto, um décimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. É Deus mostrando para João, falando para a igreja, o quanto ela vale, o quanto ela é valiosa, o quanto ela é preciosa, o quanto nós teremos um valor inestimável nesse dia, comparado a pedras, a joias raríssimas. É Deus mostrando para João o valor que você tem, o valor que foi comprado por um alto preço. É por isso que nós, nesse dia, a igreja, ela terá um valor inestimável, porque o preço pago foi alto na cruz. Foi altíssimo. É por isso que a igreja aqui nessa visão, ela é valiosa. Não tem valor, não tem preço numerário que possa comprar a igreja de Deus. Por último, aqui na sexta visão, do versículo 22 ao 27, ele diz assim: isso aqui é o que eu acho mais lindo, isso aqui é o que enche o meu coração de alegria, abre um sorriso na minha boca. Olha como isso é lindo, irmãos, olha como é lindo. Versículo 22, nela, na igreja, nesse povo que está reunido, que é puro, que é bonito, que é valioso, que está completo, ele diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. É o entendimento que o próprio Deus vai iluminar esse lugar. Não vai ser necessário mais sol, não vai existir mais noite, porque na noite, a noite é sempre vista como a noite, e as madrugadas são mais perigosas. A noite é onde as pessoas ficam mais temerosas, assombradas. A noite é o lugar que Deus colocou na criação para que representasse as trevas. E essa visão diz para nós aqui que nesse dia não haverá mais noite. Nesse dia as portas da cidade não vai... Porque todo mundo, nas nossas casas, quando chega a noite, o que a gente faz? A gente tranca os portões. Nesse dia, nesse lugar, as portas vão estar abertas, o povo vai poder transitar livremente, porque não haverá mais noite. A Bíblia está dizendo para nós aqui que não vai entrar mais coisa contaminada, você não vai mais desconfiar de ninguém, não vai entrar serpente como entrou lá no Éden, como entrou lá nas portas do paraíso, não vai entrar mais pecado, não vai ter mais ladrão. Você vai poder confiar plenamente na vida. É algo que nós não podemos nem imaginar. O próprio Deus vai emanar dele glória e luz para iluminar os povos. Não existirá mais trevas.
mas nessa cidade as portas também não se fecharão. Nessa cidade não haverá mais santuário, porque santuário é, desde o tempo antigo, quando os judeus entravam nos santos dos santos, era um lugar mais íntimo, onde ficava a arca de Deus, e eles faziam ali os sacrifícios. Não será mais necessário, não vai ter mais templo, igreja, porque o próprio Cordeiro estará entre nós. É o entendimento que é aqui, eu quero dizer, por isso que me faz sorrir, é o que é mais belo que eu vejo aqui. Você vai contemplar a face de Cristo, nós veremos a face de Jesus, nós poderemos olhar para Ele nesse dia e comungar com Ele, participar com Ele do pão e do vinho, como Ele mesmo disse, né? Naquele grande dia. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar aqui na última visão, que é no capítulo 22, no início do capítulo 22, que João diz assim: então, depois de tudo isso, depois de tanta coisa bonita, depois de tanta promessa maravilhosa, Deus mostrou para ele. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos? É o rio da vida. Eu quero terminar dizendo que você vai ter acesso a esse rio que emana de Deus. Você agora vai ter direito daquilo que Adão nos tirou, daquilo que Adão nos privou. O Senhor Jesus nos dará acesso à árvore da vida. Nós comeremos do fruto de Deus. Não haverá mais maldição, como diz a palavra de Deus lá em Gênesis, né? Deus falando a Adão: maldita é a terra por tua causa. Agora não haverá mais maldição. E enfim nós contemplaremos a face de Cristo. Amém? Eu quero convidar os músicos aqui na frente.